Boa tarde. Boa tarde. Que bom observar aí esta comunidade nas suas mais diversas interfaces, que são a face de vocês, expressando as dimensões das comunidades aqui, e estarem neste momento para fazermos esta experiência das comunidades. Nada melhor, Festa das Comunidades, um dia em que celebramos a Santíssima Trindade, porque é a melhor comunidade. E também, coincidentemente, por providências vésperas de Nossa Senhora da Paz. Nossa Senhora é o ser humano que mais tocou e foi tocada no seio da Trindade Santa, Filha de Deus, Pai, esposa, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. E também seria maculada, mas nasceu imaculada, porque no seio da Trindade, antes da história do fato Jesus de Nazaré, que ela conceberia, a Trindade se encarregou de não permitir que o pecado original a tocasse. Então, ela está profundamente aí dentro do mistério da Santíssima Trindade, mesmo que não seja nenhuma deusa, é criatura como nós, mas esta graça especial reservada de não ser tocada pelo pecado e guardada para guardar e trazer-nos o Redentor. O que falar sobre a Santíssima Trindade ou sobre Deus? Toda tentativa de falarmos alguma coisa, nós poderíamos ter como uma tentativa meramente um insucesso, porque não são os códigos linguísticos e a língua e esta fala que comunica a Deus. Quando nós lemos os Atos dos Apóstolos, a gente percebe muito isso. Enquanto Pedro estava falando, enquanto Paulo estava falando, enquanto Filipe estava falando, Deus se intercomunica, se coloca ali. E a atividade nossa da fala é sempre um incentivo para o dinamismo que precisa instigar a nossa atenção, resolver e responder às nossas curiosidades, para que a gente possa de alguma forma também, pela linguagem exclusiva da igreja, que é a linguagem mística, poder algo conhecer de Deus. E por mais que avancemos naquilo que é o conhecimento de Deus, sempre será um minúsculo fragmento. Mas principalmente que nós não nos limitemos a conhecer intelectualmente Deus e permanecer na teoria sobre Deus. Isso é inútil, Isso é o trabalho que nós fazemos para algum cursinho profissionalizante. Então é isso que nós queremos esta tarde. Já rezamos um pouco, vamos rezar mais um pouco. Agradecer a Deus o dom da vida de cada um e a saúde que cada um tem e traz. E aproveitar este momento para desejar profundamente ser tocada pelo Pai do céu. Quando se fala em Trindade, na nossa experiência, pode colocar lá, por favor, o primeiro slide, nós tocamos imediatamente no Filho Jesus. Por quê? Porque é Ele que nos revelou o Pai. Porque é Ele, Deus, que vem ser um conosco. E porque é Ele quem vai nos enviar o Espírito. Então, se começarmos a olhar a Trindade a partir do Pai, vai ser um discurso e não vai ter o caminho concreto
João 14, 26. Mas o Paráclito, o Espírito que o Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos recordará tudo o que vos tenho dito. O Pai fala, o Filho realiza e o Espírito Santo recorda. Veja, na Santíssima Trindade, na teologia a gente aprende que quem tem missão é só o Filho e o Espírito Santo. O Pai não tem missão. Por quê? Porque o critério para a missão na teologia é ser enviado. E o Pai não é enviado. Quem é enviado é só Jesus e o Espírito Santo. Mas eu comecei a colocar um questionamento a partir da Conferência de Aparecida, que compreendeu o cristão como missionário pelo fato da sua identidade. E então, desta forma, a Aparecida vem agregar algo à teologia, e a gente pode entender que o Pai também tem uma missão, porque afinal, a sua e toda a identidade procede do Pai. É o Pai que cria, né? Então o Pai é esta figura da identidade. Nós não conseguimos, o intelecto, a razão não consegue refletir algo se não tiver um ponto de partida, né? Neste sentido, então nós começamos primariamente do Pai, não de Jesus, não do Espírito Santo. Poderia ser? Poderia, de repente, começar a questionar sobre o Filho e sobre o Espírito Santo. E daí, a teologia vai dizer que o Filho procede do Pai. O Filho é gerado do Pai. Mas não é gerado assim, como na compreensão temporal nossa, como quem tem um início. Não, geração na eternidade. Não é que o Pai criou o Filho que não existia. O Filho sempre existiu simultaneamente junto com o Pai e o Espírito. Então essa geração, essa percepção que nós temos através e por meio de Jesus, que está aqui como fato histórico, entender que ele vem do Pai. Então o Pai tem essa missão primária de criar. Quando se fala do Pai, nós temos imediatamente também uma percepção de que eu posso ser, ou sou, ou existo, ou tenho uma identidade específica, né? É o grande dilema que nós temos nas nossas famílias e na vida, de olhar o pai biológico e conforme a pessoa convive com o pai biológico, ela atribui este perfil do pai a Deus. Lá numa cidade chamada Gaspar, em Santa Catarina, o pároco foi atender umas décadas atrás aí um menino. A mãe trouxe o menino e disse que ele estava um pouco perturbado e era para o pai fazer uma oração. Padre fazer uma oração. E aí o padre começou a falar que Deus é pai e cuida. Quando o padre disse que Deus é pai e cuida, o menino reagiu, dizendo que Deus não é pai. Deus não é pai, Deus não é pai, Deus não é pai. E aí, com a ajuda do psicólogo, o padre foi compreendendo que ele tinha uma experiência negativa com o pai biológico. Que bebia, chegava em casa, agredia a mãe, agredia ele. Então falar para esse menino que Deus é pai, era dizer que Deus é ruim, entende? Então a dimensão psicológica sempre, como disse, nesta percepção primária, precisa resolver alguma coisa em nós acerca do Pai do céu. E o trabalho de entender que o Pai do céu não tem nada iminentemente a ver com o pai da terra, é um trabalho, às vezes, árduo. Quem teve um pai bom, tem mais facilidade. E até mesmo quem eventualmente teve a mãe como autoridade, mas foi um pouco autoritária, pode também transferir pela figura da autoridade
a Deus a dificuldade e a necessidade de superar as feridas emocionais e entender Deus como um Pai bom, de onde tudo procede. E é o grande desafio também de termos em Deus esta estabilidade, equilíbrio emocional, afetivo, humano e espiritual. Nós precisamos fazer esse contínuo trabalho de encontrar em Deus a identificação filial. E assim, nós mesmos podermos fazer uma reflexão e um olhar sobre si mesmo com tranquilidade, com segurança. Quando temos uma dificuldade com a identificação própria, provavelmente isso prescinde ou da ausência ou da presença agressiva do Pai. E é sempre o desafio, primeiro pela oração, depois pela convivência e terceiro por alguma ajuda especializada que a gente pode ter. Alguém que é especialista em humanidade pode nos ajudar muito a superar e a preencher as lacunas que ficou. Mas enfim, na figura do Pai está então o dado da identidade. E nós temos um pouco de facilidade de lidar com Jesus, porque Jesus é aquele que faz o meio de campo e nos lança para o Pai e nos dá o Espírito. Então é bom que nós o façamos por meio de Jesus, porque Jesus mostra, vem até nós, vive conosco, sofre conosco, faz por nós e depois ainda incentiva a fazer. É como aquele pai ou aquela mãe que faz pelo filho, depois motiva o filho, a filha a fazer assim. Então, muito gradativamente, com Jesus a gente vai conseguindo mais e melhor encontrar e sentirmos-nos essencialmente pessoas, num equilíbrio emocional, psíquico, espiritual e de convívio, tudo mais. É muito comum nós convivermos com pessoas no trabalho por aí, você diz, nossa, aquela pessoa lá é uma bênção, mas aquela pessoa é difícil de conviver, A nossa história, que está sendo gradualmente redimida. E em Jesus a gente vai se configurando. Se puder deixar lá o slide, querida, pode deixar por favor, que eu vou me remetendo de vez em quando lá. Nós vamos nos configurando enquanto pessoas com Cristo Jesus. Então em Jesus se realiza aquilo que é o projeto primário do Pai. O Pai nos cria plenos e perfeitos. O pecado nos desestabiliza emocionalmente, psiquicamente e fraternalmente, consequente socialmente. Mas em Jesus, isso é configurado novamente. Você percebe que as pessoas que assidualmente cultivam uma devoção e uma espiritualidade, elas vão se destacando no meio dos jovens, da comunidade, mesmo as crianças, Tem criança que é educado pelo pai e a mãe a já fazer a sua oraçãozinha, a sua prece, aprender que o Papai do Céu está cuidando de nós. Ela se destaca no meio das outras, porque na verdade vive a partir dessa transcendência nossa, a interioridade nossa, que nós chamamos do coração, da alma. Nós expressamos o que trazemos dentro de nós, e mesmo que vamos entender depois, agora nós já temos resultado de crescimento. E isso se dá muito quando a gente se confronta saudavelmente com Jesus. E o Espírito Santo é aquele que recorda, disse Jesus, como vemos aí, o Espírito vai recordar todas as coisas, vai confirmar.
é uma espécie deste processo que se faz, da percepção do Pai, da configuração com Jesus e o Espírito Santo que vem confirmar aquilo que somos, aquilo que fomos refeitos e restaurados, e agora vamos ser como que uma obra concluída. O Espírito Santo é, como diz o livro da sabedoria, o mestre de obras na criação. E é Ele que vai fazer o acabamento desta obra-prima de Deus, que é você. E Ele te conhece mais do que você mesmo, do que você mesma. Precisamos então essa disponibilidade interna para deixar Ele trabalhar em nós. E na conclusão vai sair com certeza uma obra perfeita. Próximo slide, por favor, querida. Deuteronômios 4, 33, 34, 39 e 40. O Pai que se revela. Então aqui a gente tem um pouco a partir do momento de encontrarmos-nos com Jesus e termos a oportunidade de fazer esta observação, encontrar a potencialidade em nós. Vamos olhar um pouquinho o que é o Pai. Eu peguei, claro, só um trecho, não coube tudo aí. Eu queria deixar assim um pouco para compreendermos apenas o núcleo da mensagem. Houve porventura um povo que, como tu, tenha ouvido a voz de Deus falando do seio do fogo, sem perder a vida? Algum Deus tentou jamais escolher para si uma nação do meio de outra, por meio de provas e de sinais, de prodígios e de guerras, com mão poderosa e braço estendido, e de prodígios espantosos, como o Senhor vosso Deus fez por vós no Egito diante de vossos olhos? Sabe, pois, agora, e grava em teu coração, que o Senhor é Deus, e que não há outro em cima no céu, nem embaixo na terra. Observa suas leis e suas prescrições, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz tu e teus filhos depois de ti, e prolongues teus dias para sempre na terra que te dá o Senhor teu Deus. Veja então, onde que Deus se revelou. Isso é um fato inusitado do Antigo Testamento, que Deus se mostrou àquela comunidade dos hebreus, lá na montanha, onde saía raios e fogos e trovões e tudo mais. E também ao próprio Moisés ele falou face a face, no episódio da sarça ardente. E aí o autor sagrado está questionando: é impossível que se encontre com Deus e permaneça vivo? Também essa cultura desse tempo, o tempo inclusive de Abraão e tudo mais, não tinha esse progresso humano como nós, né? Cultuava-se muitos deuses, contexto em que saiu Abraão, era um contexto politeísta, né? Muitos deuses eram cultuados por aquele povo, e os deuses exigiam vidas e sacrifício, e se não fizesse, os deuses matavam as pessoas. Era uma coisa assim bem trágica. Por isso que no contexto de Abraão, também Deus pede Isaac como vítima, porque era uma cultura um tanto comum, né? Mas se destaca o dado de que este Deus agora exige a determinação e a fé, mas preserva a vida. Então aqui onde Deus se revela no Antigo Testamento, o Pai que se revela como esse fato inusitado e figurativo para o que virá futuramente. Próximo slide, por favor, querido. Mateus 28 é o evangelho de hoje. O Filho se desvela. E depois ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Então aqui
O Filho já está como presença eterna e simultânea do Pai. Quem me vê, vê o Pai está em mim, eu estou no Pai, e eu, Pai. E na oração sacerdotal ele reza: Pai, que eles sejam um como nós somos um, e para que o Senhor sejamos um com eles. Aqui também tem um dado da linguagem mística que a igreja tem, que a gente não compreende. Como é que nós que estamos aqui, e com toda a humanidade de todos os tempos, no céu, pela graça de Deus, seremos um com Deus, sem perder a identidade de cada um. Isto é magnífico. Então, esta impressão que será marcada na recriação, o Pai que cria e se revela a esse povo, o Filho vem para recriar, redimindo, fazendo o que nós não conseguimos fazer. Ele faz por nós e se oferece por nós ao Pai, né? Alguém falava num curso, um pouco tempo, que vai ser mais ou menos assim. No julgamento, você vai estar, eu vou estar diante de Deus, e o acusador vai estar lá jogando na cara do Pai os meus pecados. Olha tudo o que ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E o Pai, olhando para aquela situação, olha para o filho e diz: Filho, isso é verdade? O filho diz: Pai, é verdade. Ele fez tudo isso mesmo, mas eu me ofereci na cruz por ele. Eu paguei com a vida os pecados e os erros que ele cometeu. E aí o Pai vai te absolver por causa desta intervenção do Filho. Então o Filho que vem, passa, recria pela sua entrega na cruz, o ser humano ferido. Agora ordena esses que ele deixa para continuar esta missão, para que selem, marquem, olha a marca do Apocalipse, né? Com este sinal que é o batismo. Ide, batizai todos os povos, todas as nações, né? Veja que aqui nós temos um pouco daquilo que é o fundamento da teologia do Papa Bento XVI acerca de que fora da igreja não há salvação. E que isso dá polêmicas intermináveis. É nesse sentido. É a universalidade de Cristo Jesus que irradia para toda a humanidade esta ação salvífica. Aquilo que ele fez vai atingir todas as pessoas. E os apóstolos devem batizar. Mas você acha que os apóstolos vão batizar todos os povos de todos os tempos? Não. Afinal, já tinha passado muita geração até Jesus e os apóstolos. Como que ia batizar aqueles que já passaram? Significa, claro, a partir da instituição da igreja, a partir da instituição dos sacramentos, a irradiação de Jesus, que dá a partir desta instituição da cruz que se eleva. Quando eu for elevado na cruz, atrairei todos a mim. E a gente pensa que vai, às vezes, né, nos limitamos a pensar que vai ser salvo só aquele que recebeu o batismo. Não, mas alguém precisa receber o batismo. Como eu falava essa semana com o pessoal do grupo de reflexão, se nós movimentamos as comunidades para que os grupos de reflexão, na medida do possível, se encontrem, pode ser que venha num grupo, numa família, 3 pessoas. É muito pouco a participação, mas a irradiação é grande. Pode ter a certeza que de 3 que vêm,
na igreja para o grupo de reflexão ou na casa, 300 ficam sabendo. Assim é também a dimensão, a irradiação, a universalidade da ação de Jesus. E o selo é a marca da nova criatura recriada pelo Filho, é o batismo. No batismo você é mergulhado, você é mergulhada, sepulta a velha natureza de Adão, herdada de Adão e de Eva, nasce a nova criatura. Veja que a importância do batismo, então, para nós, iminentemente é um caso de salvação, sim. E porque você aceitou ser batizado, com certeza, esta tua atitude de querer, de se esforçar para viver este discipulado que Jesus instituiu, vai irradiar pelo mundo. É comum hoje a gente saber de pessoas que do outro lado do mundo viveram intensamente o seu batismo, como Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, e com certeza esses irradiaram, mas existe dezenas, centenas, milhares que irradiam só as graças e nós não ficamos sabendo quem é e quem são. Então Jesus vem com esta autoridade, como vimos hoje, para imprimir a nova criação em cada criatura e adotar. O Pai adota em Cristo Jesus você como filho, você como filha, e por meio então da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pode passar, por favor? Atos 2, 2 e 3. O Espírito Santo se manifesta. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Então veja, o Espírito Santo não se manifesta como uma pessoa, mas como figuras, vento e fogo aqui. Mas a ação dele, naquelas pessoas que estão ali agora, se personifica. E eles agora, imbuídos, plenos da ação do Espírito, se tornam os protagonistas de um mundo novo. O que é que significa isso? Santo Agostinho chama de século. O século do Pai, o século do Filho, e o século do Espírito Santo, e o século vindouro. É o tempo que nós estamos vivendo agora, então é iminentemente o tempo do Espírito Santo. Jesus, historicamente, já passou. A manifestação do Pai no Antigo Testamento já passou. Mas a ação e a atuação do Espírito Santo é para este tempo. E é especialmente através do cristão que Cristo está se mostrando ao mundo, às pessoas, e continuando a salvar. E faz através da ação e da moção do Espírito Santo. Veja então como tem essa escala de missão da Santíssima Trindade, que é um único Deus em três pessoas. Se a gente começar a falar aqui, a gente já comete heresias, porque a linguagem não alcança explicar isso tudo. Mas o que é fascinante no Deus, na concepção cristã acerca de Deus, é que Deus em si mesmo, ele contém um convívio comunitário. A concepção judaica, muçulmana, enfim, outras denominações, concebe um Deus único sozinho. De forma que para conviver, o Criador depende da criatura. E já tem, de alguma forma, alguma limitação teológica e experiencial muito básica. Na concepção cristã,
da Igreja Católica e as denominações cristãs que estão por aí, muitas admitem, a maioria já, mesmo que concebe, mas não alcança ainda essa exegese, essa compreensão toda. Deus é autônomo e em si mesmo existe convívio, existe comunidade, existe autonomia. Ele não depende da criatura para conviver. E mesmo assim ele decide, escolhe você e quer sempre mais continuar esta história, agora no nosso tempo, para que nos desdobramentos da história da criação, nós cheguemos ao convívio pleno. Depois nós temos também a explicação, Trindade. Trindade não existe na Bíblia. Não existe a palavra, o termo Trindade. Quando nasceu? 325, Atanásio, bispo, promoveu o concílio em Niceia. Os hereges daqueles tempos diziam que Jesus não era Deus. Que Deus mais ou menos se colocou em Jesus, mas na hora da cruz Deus se retirou, porque Deus não pode morrer. É um mistério que encontramos a limitação da linguagem para dizer, E houve um concílio para isso, então no desenvolver do concílio de Niceia, que estava em jogo a divindade e a humanidade de Jesus, Santo Atanásio trouxe pela primeira vez esse nome Trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Acho que ainda um pouco depois, ou um pouco antes, não me lembro, quando São Basílio disse na Catedral de Alexandria, se não me engano, glória ao Pai, ao Filho. Quando ele disse, e ao Espírito Santo, a catedral vaiou São Basílio, porque eles acreditavam que o Espírito Santo não era Deus. Então veja, já estavam vários séculos da igreja e ainda não concebiam Deus Trindade na igualdade das três pessoas. Também quando fala assim em pessoas, mesmo que a gente não entenda, mas esses termos é bom às vezes dizer, pessoa divina, a pessoa da Santíssima Trindade, não está na mesma dimensão de uma pessoa humana. Uma pessoa humana e uma pessoa da Santíssima Trindade. É uma outra conotação. Na pessoa, em uma das pessoas da Trindade não há a temporalidade, a finitude. E em nós, quando fala de você, de mim, pessoa, em nós tem os elementos do tempo e da finitude. Então, uma distância grande de uma das pessoas da Trindade e nós que somos pessoas. Depois também a comunhão interna da Santíssima Trindade é chamada de pericorese. As processões da Trindade. Jesus que procede do Pai, o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho. Vamos lá para o próximo slide, por favor. Aqui é mais um pouco, eu nem vou ir até o fim, mas vou comentar de leve, porque é a designação dos termos para dizer que eram três agindo. Na criação, também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja, era uma ação precisa, mas está no plural. Então, o desígnio de que lá já tinha os sinais de que Deus não era uma pessoa somente. Pode passar, por favor. Gênesis 11, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem. Contexto de Babel, quando uma sociedade quis ignorar Deus e dizer, nós nos bastamos para tocar os céus. Nós não precisamos de Deus para tocar os céus. Nós temos tecnologia suficientemente, para isso não precisamos de Deus.
E ali houve então a dispersão das línguas e a confusão, porque o ser humano, quando entra no seu limites, quando ele ignora a existência de Deus na sociedade, ele entra no absurdo, né? E é o que aconteceu aí. Próximo, por favor. Gênesis 18. Ali é aquela passagem dos 3 anjos que visita Abraão. E veja lá no primeiro termo, o Senhor apareceu a Abraão. Veio caminhando como 3 homens, né? E um dado momento, Abraão chama ele de meu senhor, e às vezes senhores, no singular e no plural. E ali é interessante, a gente até mesmo, um dado momento, você pode rezar com isso, como que a humanidade a partir de Abraão Deus a partir de Abraão começa a trabalhar na humanidade. Dá um filho a Abraão, faz a promessa, Sara até dá uma risadinha, porque diz, eu estou com quase 100 anos, o meu amado com quase ou mais 100 anos, e como é que a gente vai conceber um filho na velhice? E 1 ano depois, então Deus diz, daqui 1 ano terás um filho, e teve então Isaac. Mas dali, saem caminhando, e vão para Sodoma e Gomorra, corrigir aquela decadência moral, social que tinha naquela sociedade, aplicando toda aquela destruição que nós vemos. Então, com Abraão, Deus começa a restaurar a humanidade. Vamos lá, por favor, o próximo. Isaías, nós vemos em Isaías 6,3 a proclamação da glória de Deus, os 3, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Próximo slide, por favor. Nós temos esta mesma proclamação depois em Apocalipse 4. Santo, Santo, Santo. Próximo slide, por favor. Lucas, no batismo de Jesus, nós não vemos nenhum termo de trindade, mas nós vemos Jesus que está na água do Jordão, sendo batizado por João, a pomba que é uma outra figura do Espírito Santo, e a voz do Pai, este é o meu Filho amado. Então a trindade ali se manifesta também. Próximo slide, por favor. Lucas 9, a transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E nós não temos termo trindade, mas temos Jesus que está ali, a nuvem que simboliza a divindade, então a presença também do Espírito, e a voz do Pai, escutem o meu filho. A manifestação trinitária também no Tabor. Próximo slide, por favor. Acabou? Terminou. É isso. E especialmente a nossa experiência contínua de conviver em comunidade é uma forma muito específica de imitarmos a Trindade, vivendo particularmente como seus filhos e filhas. Uma pequena curiosidade também para a gente pensar um pouco sobre como o Criador deixou as suas impressões na criação. Quem fala isso é um físico chamado Adalto Lourenço. Ele diz assim, olha, no aspecto do tempo, nós temos 3 pontos: passado, presente e futuro. No aspecto do espaço, nós temos largura, altura e profundidade. Na base da matéria, nós temos prótons, nêutrons e elétrons. Na base dos prótons e dos nêutrons, nós temos 3/4 em cada uma delas. Sólido, aliás, nos estados básicos da matéria, nós temos 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Quem estuda música aqui, os nossos músicos, têm essas 3 dimensões: melodia, harmonia e ritmo. Portanto, fica o questionamento
de onde que vêm estas impressões que estão ali, senão do Criador, que é Trindade, e deixou na realidade existente muitas outras dimensões, essas são algumas, que mostram essas impressões, que são 3 aspectos, ou companhia limitada. Possamos nós sempre entender que tem um Pai cuidando de nós, que tudo fez e disponibilizou tudo a seu favor. Jesus, que fez o que não conseguíamos fazer, fez por nós, recriando a nova humanidade que tínhamos perdido, e o Espírito Santo, que está neste tempo nos alertando a cada vez mais, com mais afinco, com mais determinação, manter e recuperar aquilo que nos afastou de Deus. Então, o processo de conversão. É muito amor. É a Trindade nos cercando e nos envolvendo de amor. E o que nós precisamos basicamente entender, especialmente de tudo isso, é que Deus sempre me amou. E até aqui cheguei. E Deus quer me amar para sempre. A pergunta é: eu vou permitir? Porque Deus respeita a nossa liberdade. Pensemos nisso e vamos dar continuidade com uma animaçãozinha e o que tem preparado aí neste momento de oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Fica de pé um pouquinho, né? Mexer os esqueletos aí. Vamos cantar um pouquinho para a gente dar aquela despertada para continuarmos, tá bom? Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor, pra fazer tua vontade, pra viver no teu amor. Eis-me aqui, Senhor. O Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor.